Minga é um perdedor suado e repugnante sem amigos que vive o dia inteiro em sua caverna jogando seu jogo favorito e se orgulha de ser um dos melhores jogadores que já existiram no servidor. Atualmente, ele está jogando uma partida contra seu amigo próximo, que conheceu online, e está totalmente focado no teclado como o sujeito suado que é. Depois que Minji ganha a partida e seu amigo se despede, pobre Minji fica triste ao ver que ninguém está online para satisfazer suas necessidades de jogo. Ele acessa o perfil de sua catfish favorita, por quem se apaixonou, e justo quando está prestes a babar todo o seu teclado fedorento, recebe um convite de outro jogador de alta categoria, que tem o nome de jogo Nano, desafiando Minji para uma partida. Ao receber o convite, ele o aceita instantaneamente, e eles começam o duelo. Quando a partida começa, Min fica atordoado com as habilidades do jogador, pois isso é muito mais desafiador do que ele esperava. Devido a isso, Mingai usa uma velocidade de pulso e movimentos do mouse inacreditáveis, como você nunca viu antes. Ele até se levanta da cadeira, mas neste momento Nano lhe envia uma mensagem privada, prevendo seu próximo movimento em tempo real, e é nesse momento que ele perde o duelo. Seu corpo fica paralisado de choque. Depois, Min fica lá se perguntando quem diabos é esse jogador e como eles conseguiram vencê-lo assim. Ao verificar o perfil em busca de mais informações, Mingai percebe que está em branco, então ele desconecta e para de jogar. Em seguida, temos uma mudança de cena e descobrimos que a pessoa que o derrotou é uma garota chamada Shen. Ela é uma caçadora de dragões de classificação a que está estudando no Castle College, mas é conhecida pelo apelido de Nano. Nano está dirigindo pela cidade com alguns de seus amigos do Castle College, e eles descobrem que o diretor da faculdade está interessado em Min, pois aparentemente ele é capaz de ser um aluno de classificação S. No entanto, Moton não entende por quê, motivo pelo qual ela queria desafiá-lo para ver o que todo o alvoroço era. Ela fica irritada porque Mingai recebeu uma bolsa de estudos do diretor do Castle College, mas acha que ele não pertence a uma escola tão renomada, especialmente depois de derrotá-lo em uma partida 1x1. Seus amigos também estão confusos e pedem para Nano descobrir mais sobre ele. Então, ela acessa o sistema de inteligência artificial da Castle College chamado Eva. Eva cumprimenta Nano, e ela começa a fazer perguntas sobre a vida, hobbies e interesses pessoais de Min. Ela descobre que Mingai não tem amigos na escola e quase não tem presença na vida e ele só gosta de jogar videogames. Ele também foi abandonado pelos pais quando era mais jovem e agora vive com a tia e o tio, que o provocam o dia todo, junto com seu primo malvado chamado Ming. Ming gosta de provocar Min fingindo ser uma garota online e namorando-o no jogo como vingança. Sua tia e seu tio gritam com ele para começar a ganhar dinheiro em breve, caso contrário, nenhuma faculdade o aceitará, e ele será um idiota sem futuro e sem vida. Nano descobre que Min também tem uma queda por uma garota de quem gosta na escola chamada Shen Viu. No entanto, Nano quer saber mais sobre os sonhos e inspirações dele, e onde ele se vê no futuro, mas ao verificar os sonhos dele na vida, Eva informa a ela que ele só quer ser um trabalhador simples em uma banca de jornal para ganhar dinheiro suficiente para atualizar seus jogos e ficar online o máximo possível. Ao ouvir isso, Nano fica chocada, e seu amigo quase sai da pista, pois todos estão confusos sobre como o diretor da escola quer ele lá, já que ele não passa de um solitário que sonha com garotas falsas. Após ser expulso de casa para comprar mantimentos, ele encontra a caixa de correio e pergunta ao carteiro se há alguma carta para ele. Ele recebe algumas novas cartas e um pacote contendo um dispositivo, informando-o de que foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas tem outra carta aceitando-o no Castle College. A carta diz que ele será orientado pelo professor Garian, que a enviou especificamente para ele. Ele acha que deve ser um sonho e tenta acordar, mas era, de fato, uma realidade e uma carta real. Então, o garoto corre para casa para contar à sua família. Quando eles leem a carta, acham que é algum tipo de piada, e sua tia perde o controle, achando que ele deve ter forjado uma carta falsa, e diz que ele não passa de um pequeno malandro. Seu primo Min diz que não há como ele entrar nessa faculdade, já que as pessoas que frequentam aquela academia normalmente são híbridos humanos ou pessoas nascidas meio humanas e meio mágicas, então como ele pode sequer frequentar esse lugar? Min conta a todos sobre um cara chamado Shuai Heng, um famoso híbrido humano conhecido por ser um dos estudantes mais fortes de toda a academia Castle. Min afirma que ninguém pode sequer se comparar a uma pessoa como Shuai Heng, mas nesse momento, Min entra em um estado de sonho, enquanto seus parentes discutem sobre ele, e neste sonho, um helicóptero sobe até o apartamento deles e um homem sai, que acontece de ser o único Shuai Heng, convidando Min para se juntar à academia. Ele até se curva diante dele, chamando Min de seu mestre, dizendo que estavam esperando por ele há muito tempo. No entanto, ele sai do devaneio e volta à realidade, pensando que talvez sua família esteja certa sobre tudo isso e que talvez alguém esteja brincando com ele. Então, ele começa a se afastar, mas nesse momento, o dispositivo que estava dentro da carta começa a tocar e seu AR informa que a pessoa do outro lado da linha quer entrevistar Min no dia seguinte sobre a recente aceitação no Castle College, e os rostos de sua família caem. Mais tarde, Min fala com seu melhor amigo online e parece ser a única pessoa animada com a notícia
Mortícia, dando-lhe algumas dicas sobre como se apresentar na entrevista no dia seguinte. Min chega ao prédio localizado na cidade principal para a entrevista, e ao chegar, fica surpreso ao ver alguns de seus colegas de escola anterior, pois eles também parecem ter recebido a mesma carta, e um dos estudantes é seu amor platônico, uma garota chamada Tim Vinvin. Enquanto todos esperam na fila para a entrevista, Min pergunta como ela acabou ali e também a encoraja, dizendo para ela não ficar nervosa, pois ela é uma oradora incrível e a melhor de todas as suas aulas no ensino médio. Depois de agradecê-lo, o entrevistador os leva um por um, e depois de algum tempo, eles finalmente chegam a Min. Ele passou o dia anterior repetindo várias perguntas e respostas do entrevistador em sua cabeça para não errar, mas quando o examinador faz perguntas, elas são completamente aleatórias, como se ele acreditasse em alienígenas, o que o pega desprevenido, pois ele esperava perguntas normais sobre onde ele cresceu e sua história de vida. No entanto, outro examinador que está digitando as respostas lhe disse que não se importava com sua vida e só queria que ele respondesse essas perguntas simples, pois são extremamente importantes. Após essas perguntas aleatórias, ele se levanta e sai, pedindo desculpas aos examinadores, dizendo que deve ter se inscrito na faculdade errada, e sai do prédio. Enquanto caminha do lado de fora, vemos um homem entrar furiosamente no prédio e confronta ambos os examinadores sobre Minda e como foi a entrevista, mas eles dizem ao homem, que por acaso é o professor Guderian, que Minda desistiu da entrevista após a primeira pergunta. O homem fica furioso com esses dois, dizendo como deveriam tê-lo implorado para ficar e que devem ligar para o celular e trazê-lo de volta. No entanto, o entrevistador está confuso sobre por que o professor está tão bravo com ele por sair. Enquanto Minji está indo para casa, ele vê Venvi e ela pergunta se ele quer ir à festa de formatura com ela. Minji aceita. Ele espera se casar com Venvi um dia e passar o resto de seus dias com ela, morando em algum lugar da cidade e se estabelecendo. Agora, ele pensa que acabou com sua chance de entrar no Castle College, mas quando ele chega em casa, sua tia lhe diz que um homem chamado Gudi ligou para eles e que Min passou na entrevista e pode se matricular no Castle College no dia seguinte. Eles voltam ao prédio para falar com o professor Guderian novamente, e desta vez sua tia, tio e primo o acompanham, pois precisam discutir seus estudos. Sua tia imediatamente quer saber sobre o dinheiro e onde ele vai ficar, e o professor diz que sua bolsa de estudos será depositada em sua conta, totalizando $36.000 por ano, e que ele vai dormir na academia. Ao ouvir esse grande valor, sua tia implora para ele aceitar, e diz ao professor que ele vai entrar imediatamente. O professor explica que querem Minji porque ele aparentemente é um raro talento de 100 anos armazenado em sua alma, o que confunde sua tia e tio. Mas então ele traz uma carta escrita por mãe e pai de Min, revelando que eles eram alunos honorários da Castle Academy, e entrega a carta para ele. Minda está em choque, pois sempre pensou que eles o tinham abandonado, sem motivo, mas o tempo todo eles estavam estudando na escola. Ele se desculpa e vai para o banheiro, chorando enquanto lê o conteúdo da carta. Sua mãe explica o que aconteceu com eles e por que o deixou naquela noite, dizendo que sempre o amou e que ele é a única coisa que realmente importa para ela. No entanto, devido à sua linhagem sanguínea, ela teve que frequentar o Castle College. Ela também disse ao professor que, quando seu filho Minji atingisse a maioridade, ela queria solicitar ao diretor uma bolsa de estudos para ele e deseja a ele nada além de uma boa vida. Neste momento, Nano se aproxima dele, pois ele estava chorando no banheiro das meninas, e diz a ele que provavelmente deveria sair do prédio se fosse chorar assim, o escoltando de volta para a reunião. Quando ele volta, o professor pergunta o que ele pensa sobre se matricular na escola, mas ele diz que precisa de mais tempo. No entanto, ao ouvir essa decisão, Nano diz a todos que a hesitação de Min se deve a uma garota por quem ele tem uma queda e que não quer deixá-la para trás. Isso choca Mingai, e ele fica totalmente surpreso que ela possa conhecer Shen Vinven, mas então ela explica como apenas adivinhou aleatoriamente. No entanto, depois disso, ela deixa escapar quem ela realmente é, pois diz algo que disse a ele no jogo durante a partida, e ele imediatamente se lembra e descobre que Moton é na verdade Nano e a mesma pessoa que conseguiu derrotá-lo no jogo. Depois, ele senta no telhado e se pergunta como ela sabe tanto sobre seus assuntos particulares e começa a tirar o telefone para confessar seus sentimentos a Shen Venven. Mas enquanto está fazendo isso, Nano aparece atrás dele, assustando-o. Ela diz a ele que Eva, a inteligência artificial, pode facilmente localizar sua localização e que veio até aqui por ordens do professor Guderian para tentar convencê-lo a se juntar à academia uma última vez. Mas Min hesita novamente, tudo por causa de sua paixão por Venven, e diz a Nano que a ama e que não pode deixá-la para trás até que lhe conte seus sentimentos. No entanto, Nano diz a ele que sabe que Venven não gosta dele da mesma maneira e que ele vai arruinar sua chance de entrar na academia por alguém que nem mesmo o ama de volta. Mas ele ainda pensa que tem uma chance, já que ela concordou em ir à festa com ele. Após tentar explicar todas as razões pelas quais ele está tomando as decisões erradas na vida, ela diz que, se ele não se juntar agora, isso o afetará para sempre. No dia seguinte, Min encontra-se com Shen Vinven para a festa de formatura do dia seguinte, comprando alguns suprimentos para a festa. Mas enquanto
enquanto estão fora, Nano se aproxima dele novamente, aconselhando-o a deixar Venven imediatamente. Ela diz que o professor está partindo esta noite, então ele deve tomar sua decisão até então. No entanto, Mingai já planeou confessar seus sentimentos a Venven na festa de formatura, então ele recusa novamente a oferta dela. Depois, Mingai é visto praticando sua confissão no espelho por um bom tempo para estar pronto para o grande dia. Como Mingai não tem um centavo, ele colhe flores do chão para dar a Venven. Enquanto a festa está prestes a começar, seu amigo Jamangu lhe traz um terno. Depois de vestir o terno, ele se dirige ao palco principal para a formatura, e cumprimenta outros 2 estudantes que também estão usando ternos, pois foram contratados por Xiao Mangu. Depois de planejar seu próximo movimento, Minji decide subir ao palco com as flores para confessar seu amor. No entanto, justo quando está prestes a fazer seu discurso, Xiao Mangu sai com algumas flores na mão e faz sua confissão para Shen Venven. Todo esse tempo, Xiao Mangu estava pregando uma peça nele e, o que é ainda pior, Shen Venven estava envolvida nisso e também expressa seus sentimentos por Xiao Mangu na frente de Min, e eles começam a namorar ali mesmo. Minji fica em completo silêncio, sentindo a traição de seu amigo próximo e está completamente desolado. Enquanto Min está sentindo uma profunda tristeza e rejeição, de repente, Nano aparece com o traje mais bonito, deixando seus colegas de classe surpresos enquanto ela elegantemente desce as escadas da cerimônia de formatura. Nano se aproxima de Minji com suas subordinadas e bate palmas para indicar às meninas que mudem o traje dele. Depois, Nano trava o braço com Min, dizendo a Venven e Xiao Mangu que Min tem coisas mais importantes para fazer do que estar ali. Isso irrita Mangu, então Nano diz a ambos que esta é a última vez que verão essa versão de Minji, e sai do prédio. Nano diz a ele que está tudo bem olhar para ela uma última vez, mas Minji se recusa e não se vira, mantendo-se firme. Quando saem, eles dirigem por algum tempo até o carro ficar sem gasolina. Eles param em algum lugar para esperar o tanque ser reabastecido, e é aí que Nano diz a Min que não pode falhar com o diretor ou o professor em não conseguir que Min entre para a Castle Academy. Mas Min agradece Nano por não desistir dele e reconsidera, decidindo se juntar ao Castle College. Nano informa Eva sobre sua decisão, e após Eva cumprimentar Min pela primeira vez e fornecer todas as estatísticas atuais dele, chamando-o de estudante de categoria S, junto com um código de identificação estudantil e todas as informações sobre a faculdade, Nano coroa, nomeando o rei da faculdade, mesmo que ele não tenha feito nada ainda. Ele fica sobrecarregado com essa notícia. Nano diz a ele que outras pessoas já foram coroadas antes dele, como seus pais, mas as pessoas matariam ou morreriam pela coroa. No entanto, ela se submete a ele e diz que será sua subordinada pessoal e o guiará com o conhecimento que aprendeu ao longo dos anos estudando na faculdade. Ele aceita felizmente sua amizade. Eva salva todas as informações de Min no sistema para ele usar, o que notifica todos os outros alunos que estão frequentando a Castle College. Alguns dias depois, vemos Min no aeroporto, onde pergunta ao oficial sobre a linha CC que ele deveria pegar para chegar à faculdade, mas o oficial diz que não há tal linha e que ele não atende mendigos. Min olha para si mesmo e seus $20 e diz que não é um mendigo, mas então olha ao redor e vê um monte de outros mendigos que se parecem exatamente com ele, todos com bagagens improvisadas nas costas. O oficial diz a ele para ir à embaixada chinesa e pedir alojamento e comida lá e depois sai, deixando-o se sentindo cada vez mais enganado e desamparado. Ele decide ir ao McDonald's para comprar um hambúrguer, mas é recusado pelo atendente, pois eles também não servem mendigos. Nesse momento, ele conhece um garoto de cabelos prateados chamado Finger, e embora as moças nos comentários possam gostar de conhecê-lo, ele também está falido e pede dinheiro a Min para comprar um refrigerante. Ele olha para as mãos de Min e nota o cartão da Castle College em sua mão, perguntando se ele é um estudante lá e mostra um cartão semelhante. Ele diz que é um veterano e então pega seu dinheiro apenas pelo motivo de fazê-lo. Mais tarde naquela noite, ambos se sentam juntos, e Finger revela que está no seu 10º ano e, normalmente, um estudante se forma em 4 ou 5 anos, mas ele teve que repetir um ano 4 vezes seguidas porque ele é incrível assim. Eles se sentam na estação de metrô e esperam pela linha CC que deveriam pegar para chegar à faculdade. Eles esperam até a meia-noite antes de dormir, e Minji tem um sonho onde se encontra em uma guerra com pessoas correndo de hobbies, e então acorda para ver uma grande lua do lado de fora da janela da estação e um jovem sentado ao lado dele no chão. O garoto olha e fala com ele como se soubesse quem Min é, chamando-o de irmão, mas então Min acorda novamente e descobre que acabou de ter um sonho. Nesse momento, Finger também acorda e diz que o trem CC está aqui. Eles ouvem um homem se aproximando com um sino nas mãos. O homem anuncia que o trem expresso CC-1000 está aqui e todos os estudantes devem embarcar com suas bagagens e bilhetes. Finger se aproxima dele, e o homem diz que não esperava ver o rosto falido dele ali, e Finger diz que foi rebaixado mais uma vez e bateu o recorde de demissões consecutivas, indo de GR para um F. Depois disso, Min também se aproxima do maquinista e diz que é um novo aluno chamado Min. Ao ouvir seu nome, o maquinista começa a surtar e pergunta se ele realmente é o novo aluno da categoria S, e pergunta
porque o professor não chegou em seu avião para buscá-lo. Ao ouvir isso, Finger também surta e pergunta se é verdade, e então Min também entra em pânico, porque não quer se sentir excluído. Com isso, ele faz o check-in, e todo o aeroporto se ilumina, e o corredor subterrâneo se abre para ele. O trem CC-1000 Express chega com o professor Goody saindo dele como Mario. Todos embarcam no trem, enquanto os estudantes trocam de roupa para seus uniformes. O professor pede a Min que assine um contrato de confidencialidade, como é de praxe para todos os estudantes da faculdade, pois estudam matérias especiais aqui que não são ensinadas em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que eles estudam sobre dragões e pergunta a Min sua opinião sobre eles. Ele diz que são apenas criaturas lendárias presentes em vários mitos e histórias, mas o professor diz que são reais e que humanos e dragões estão em guerra há muito tempo, mas pessoas comuns não sabem disso. Na Castle College, eles estudam maneiras de matar dragões e produzir heróis que possam ajudar a humanidade. Após ouvir o professor, Min diz que talvez o professor precise de um médico para a mente em vez de um caçador de dragões. Mas então ele desmaia de repente e tem um sonho com o mesmo jovem que lhe diz que os dragões são reais. Ele mostra uma cena com um dragão de verdade no topo de um pico coberto de gelo e explica que muito tempo atrás um humano matou o rei dragão em seu trono e se tornou o primeiro imperador humano. Quando o dragão morreu, todos celebraram, e é por causa do herói humano que a civilização conseguiu avançar tanto. Com isso, o jovem desaparece, e Min volta a si. Ele acorda e diz ao professor que talvez ele seja louco, mas o professor traz um de seus associados que traz consigo 2 caixas. O homem diz que, em seus 40 anos de carreira, Min é o segundo aluno da categoria S que ele viu, e infelizmente, o primeiro se matou com um caminhão. Depois disso, eles abrem a primeira caixa e mostram uma escama de dragão, pedindo a ele para atirar nela com uma arma. Min diz que tem experiência com armas devido ao seu treinamento militar e Min atira nele, mas a bala ricocheteia, mostrando a resistência das escamas. Min diz que pode ser uma tecnologia avançada e depois vai olhar a outra caixa, que mostra um bebê dragão dentro de uma cápsula, em estado de sono. O professor conta a história por trás disso, mas Min acha que é apenas um boneco de ação e diz para eles crescerem logo. Ele olha de perto para o dragão e de repente, ele acorda e tenta se libertar, mas graças à nova caixa de nanotecnologia, ele volta a dormir sem escapar. O professor diz que ele deve ter reagido aos genes fortes de Min e acredita que seu ancestral, Andrew Tate, deve estar feliz ao ouvir isso. Depois disso, todos chegam à faculdade e Min entra com o professor. Enquanto caminham, ele pergunta ao professor por que não viram nenhum estudante lá, e o professor também começa a se perguntar. Nesse momento, os sirenes de alerta começam a tocar e o professor percebe que as coisas estão prestes a ficar loucas. Ele pega Min e começa a correr para se proteger atrás de uma coluna. De repente, muitos jovens saem de todos os lados vestindo ternos vermelhos e pretos. Os 2 grupos atiram um no outro e o lugar todo se transforma numa zona de guerra. O professor também é atingido e cai. Nessa louca guerra, apenas uma mulher e os líderes dos 2 grupos sobrevivem. Os líderes se enfrentam e revelam ser o líder da União Estudantil, César, e o presidente da Sociedade Leonard Zhang. Eles começam a lutar como os protagonistas do anime Opus, fazendo Min parecer o NPC que ele é em comparação. Enquanto eles estão ocupados se matando, as 2 garotas se encontram com Min no meio. A garota do time vermelho acaba sendo Nano, que aponta uma arma para ele e ordena que ele se abaixe. Ela atira na garota atrás dele, mas ela é atingida primeiro. Parece que o time preto ganhou, mas então Min entra em um estado de ultra instinto ao dar seu corpo ao garoto que vem aparecendo em seus sonhos. Eles conseguem derrubar a garota e os 2 líderes, como um chefe. Depois disso, Min se senta ao lado da coluna e recupera o controle sobre seu corpo. De repente, um grande grupo de enfermeiras e médicos chega ao local e começa a tratar todos. Junto com eles, um homem careca de terno preto entra e reclama do dinheiro que os estudantes gastaram com esse evento. Nesse momento, o professor também acorda e explica que eles usaram balas de tinta anestésica que marcam o alvo e os fazem dormir sem realmente feri-los, e que hoje era um dia livre na faculdade, e os estudantes decidiram jogar um jogo caro de paintball para ver quem é melhor. Depois disso, ele adormece novamente devido a outra bala que explode em seu peito enquanto explica sua função para Min. O careca acaba sendo o professor Man, responsável pelas finanças e disciplina na faculdade. Ele liga para o diretor para reclamar da bagunça que esses estudantes fizeram em sua faculdade, mas o diretor diz que é um direito deles e que a faculdade pagará os mais de $200.000 em custos de reparo. Ele lamenta não poder se juntar a eles este ano e promete se juntar a eles no próximo dia livre, após ser aplaudido pelos estudantes. Ele pergunta se Min está lá e o manda se juntar à sua turma, e se despede depois que a ligação termina. Professor Man diz a ele para ir para seu dormitório, a menos que queira morrer, enquanto percebe os olhares ciumentos e sedentos de sangue de todos os estudantes presentes. Mais tarde, Min chega ao seu dormitório e descobre que é um quarto grande para 2 pessoas. Seu colega de quarto é ninguém menos que Senpai Dedo, que se oferece para levá-lo para fora e mostrar-lhe a faculdade em seu primeiro
primeiro dia. Ele o leva a diferentes prédios dentro da faculdade e explica que no campus ninguém pode usar a linguagem espiritual, graças ao pai do professor Man, que vive na torre de vigia e usa seus poderes para lançar uma barreira ao redor da faculdade. Em seguida, ele o leva à única sala de aula onde as pessoas podem usar a linguagem espiritual, que é para fins de ensino, e explica que é uma espécie de poder que vem da ressonância da linguagem dos dragões com a linhagem dos dragões. Basicamente, você precisa ter o sangue de um mago e conhecer encantamentos mágicos, ou então será considerado um trouxa enviado para o universo de Harry Potter e PC. Enquanto caminham, eles encontram vários estudantes praticando sua linguagem espiritual e um deles acidentalmente perde o controle sobre seu espírito da água, mas outro estudante o congela e salva todos os outros. Enquanto isso, em algum lugar em um dirigível, o diretor toma uma bebida com seu amigo Menso e pergunta sobre os estudantes durante a era do último rei dragão. Ele então diz que, em vez de soldados, desta vez ele deseja produzir gênios que possam guiar a humanidade para uma nova era de paz, sem ameaças de dragões. Para esse fim, ele está disposto a treinar Min pessoalmente. Depois disso, ele pergunta a Menson sobre uma missão secreta que eles estão prestes a começar, e o dirigível deles continua avançando em direção ao destino. De volta à faculdade, o professor Good vem buscar Min e o leva para seu exame 13. Eles vão para o quarto de Min, e o professor diz que antes do exame oficial, ele quer testar algo e mostra a ele uma caixa de música que contém a gravação do Imperador Dragão Negro. Ele explica que todas as pessoas com a linhagem do dragão são seus súditos e que quando ele soltava esse rugido, todos os dragões sob seu comando se curvavam na direção de seu trono. Esse rugido também é o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual e faz com que os humanos com linhagem de dragão alucinem. Ele reproduz a gravação e pergunta a Ming se ele viu alguma coisa, e Ming diz que apenas se sentiu sonolento e nada em particular. Ao ouvir isso, o professor começa a se perguntar como isso poderia ser, dada a linhagem de sangue de Ming, e então corre para a biblioteca em pânico e chama o professor Men também. Na biblioteca, eles estudam os registros antigos e concluem que Ming pode ser alguém no nível do imperador e pode ter a linhagem de sangue do dragão branco. Isso complica as coisas, mas Good diz que quer manter isso em segredo para que seu aluno não acabe como alvo. No dia seguinte, todos os novos estudantes fazem seu exame 3 e Ming simplesmente trapaceia copiando as respostas que obteve do Senpai Dedo. Ele também tem um sonho sobre o jovem que se apresenta como seu irmão, Mings, e Ming acaba dormindo por 2 horas durante seu exame de 3 horas. Que desastre! Mais tarde, naquela noite, Ming ouve um sino e tem outro sonho com Mings, onde o garoto lhe diz que este é o sino da morte e significa que alguém está prestes a morrer e ele vai se meter em encrenca. No entanto, também pode ser uma oportunidade, e ele pede um favor a Ming. Ming reflete sobre como Nano o encontrou no telhado, e diz que deseja a habilidade de manter seu mapa aberto para poder ver a localização e o layout de tudo no mundo. Mings concede usando um feitiço, e Ming acorda de verdade com o dedo chamando por ele, dizendo que o alarme de emergência disparou. Todos saem correndo e percebem que todos os estudantes do nível AG e acima devem se reunir no salão de reuniões. Lá, os professores contam que durante uma missão encontraram o palácio do Rei Dragão de Bronze, e 2 membros do conselho deles estão presos lá embaixo. O palácio está continuamente mudando, tornando difícil para eles escaparem. Eles mostram algumas fotos da escrita dos dragões que encontraram no palácio e pedem para os alunos tentarem decifrá-las, na esperança de encontrar uma saída. Restam apenas 20 minutos, e eles estão pedindo ajuda de todo mundo. Com isso, todos os alunos começam a tentar decifrar o código. Enquanto isso, Ming olha ao redor como um tolo e nota como todos os outros estão fazendo o seu melhor. Sendo seu primeiro dia neste novo mundo, ele não sabe de nada. Ele percebe uma das novas estudantes que está se esforçando ao máximo também e começa a se sentir ainda mais inferior. Nesse momento, ele se motiva e lembra do mapa aberto que possui, usando-o para encontrar a chave para sair do palácio e a envia. Com isso, eles conseguem enviar para as pessoas no palácio e encontrar uma saída para eles. Mas descobre-se que eles não têm oxigênio suficiente para chegar à superfície. Esses 2 membros são as mesmas pessoas que entrevistaram Min para a faculdade, e ambos se amam. Eles dão o seu melhor para chegar à superfície e entregar o casulo que eles recuperaram do palácio, mas no caminho são atacados por um dos servos do Rei Dragão, um dragão marinho, e acabam sendo mortos por ele, mas não antes de conseguirem entregar o casulo para os superiores no dirigível. O dragão marinho começa a persegui-los para recuperar o casulo, mas Menson luta de volta com toda a força para vingar seus colegas mortos. Começa uma longa perseguição, onde o dragão marinho os ataca e consegue matar também a secretária de Menson em seu desespero. Em sua tristeza, Menson atira de volta na besta com sua metralhadora, mas é em vão. O dirigível começa a perder energia também, e parece que será o fim para todos eles. Mas então Menson percebe que estão perto da represa e ordena que o navio siga direto para ela e faça o dragão marinho segui-los. Eles matam o dragão espremendo entre as comportas da represa. O plano deles acaba sendo um sucesso, mas não antes do dragão conseguir atirar um de seus dentes através do estômago de Mance. Mais tarde,
tarde, o diretor anuncia que a missão deles foi bem sucedida e que conseguiram colocar as mãos em escritos importantes dos dragões e artefatos, graças à ajuda de Min e dos outros estudantes. Depois disso, o sino da faculdade toca, indicando a morte de alguns de seus membros. Na saída do salão, Zhang agradece Min por sua contribuição e o convida a se juntar à Sociedade Leonard como seu sucessor, mas Min recusa, dizendo que não pode aceitar tal posição. De volta ao dirigível, o diretor sai e se senta com seu amigo moribundo. Ele relata sobre a missão e diz a ele para esconder a informação sobre a perda deles dos estudantes e apenas dizer a eles para guardarem o próximo desafio. Além disso, ele diz a ele para verificar se sua filha adotiva, Nano, está bem, para garantir que ela permaneça segura. Alguns dias depois, Min recebe um convite online para um baile de gala em nome da União Estudantil. Ling vai lá ao lado de Finger, e ele diz a Min que o líder da União Estudantil, César, será o herdeiro da famosa família Gattuso do Oeste. Ele é bastante arrogante em seu discurso, e parece que essa é a maneira dele de convidar Ming para a União Estudantil, da mesma forma que Zhang o convidou anteriormente. Jin diz que não tem intenção de se juntar, mas Finger o convence a ir porque haverá comida e bebida cara. Então por que não? Não é mesmo? Mais tarde naquela noite, eles vão para o salão de baile, e descobre-se que Nano é na verdade a irmã mais nova de César, e ele organizou essa festa para celebrar o aniversário dela. Todos dançam, e Finger o sequestra ao Ming porque ele sabe que Min não terá chance com as garotas de qualquer maneira. Mas mais tarde, a nova estudante de cabelos loiros que Min tem observado por um tempo se aproxima dele e o ajuda a fazer uma ótima dança, fazendo com que todos aplaudam para eles. Após a apresentação, César formalmente convida Min para ficar ao lado dele, mas Min diz que precisa de tempo para pensar sobre isso e sai para procurar Nano, que saiu mais cedo para tomar um pouco de ar fresco do lado de fora. Ela o convida para levá-la até o topo de uma colina, e eles partem juntos. Enquanto isso, a faculdade entra em alerta de alta segurança, pois 3 intrusos se infiltram na instalação, parecendo estar atrás do casulo que recuperaram do Palácio do Rei Dragão. César e Zhang reúnem seus grupos e são posicionados em pontos-chave para capturar os intrusos, enquanto o restante do corpo docente e os alunos também são colocados de prontidão. Eles conseguem capturar rapidamente 7 dos 13 intrusos, mas nenhum deles revela a identidade do líder, alegando que nunca viram o rosto dele. Com a maioria dos estudantes de elite fora em missões, o diretor e o professor Men decide pedir ao pai dele, o Vigia Noturno, para desfazer o selo da linguagem espiritual para que possam usar seus poderes e proteger a faculdade. O pedido é aceito e, com isso, o inimigo também consegue usar sua linguagem espiritual para ocultar sua presença de todos. 4 deles entram na casa de César ao lado de seu líder para mantê-lo ocupado, enquanto uma garota loira é enviada para lidar com Zhang e um personagem alívio cômico é encarregado da missão mais importante de recuperar o casulo. Tenho certeza de que não há nada de errado com essas atribuições de papéis, certo? A líder revela sua identidade como Mai e é irmã de uma das pessoas que morreram na última missão para recuperar o casulo do Palácio do Rei Dragão. Ela diz que isso não tem nada a ver com sua irmã e que estão lá apenas para cumprir a missão dada pelo empregador deles. César usa sua linguagem espiritual chamada Foice, que lhe permite detectar e reagir até aos movimentos mais sutis em uma área ao seu redor. Com essa habilidade, ele consegue reduzir o número deles, e no final, apenas César e Mai restam para se enfrentarem. Mai tem a habilidade de ocultar sua presença e usar movimentos extremamente rápidos para dar golpes precisos no inimigo, como uma assassina. É o oposto completo da habilidade de César, e o embate deles acaba em empate quando César consegue bloquear todos os golpes dela, mas por pouco. Por outro lado, Zhang revela ter uma das linhagens mais puras entre os estudantes, ao lado de Min, e sua linguagem espiritual é a habilidade chamada Chamas do Rei Dragão, que lhe permite incendiar qualquer coisa ao seu redor e controlá-la. Acontece que a garota loira do lado inimigo também tem essa habilidade rara, e torna-se um embate igual de chamas. Enquanto isso, o cara alívio cômico consegue chegar à câmara subterrânea onde a inteligência artificial reside, graças às informações dela. Ele consegue chegar ao laboratório subterrâneo onde o casulo está guardado, mas no caminho ele acaba perdendo o celular e também abre uma porta trancada que supostamente estava lá desde 1912. No final, ele consegue se infiltrar na instalação, e vê o diretor mostrando o casulo aos pesquisadores lá. Todos percebem que há uma rachadura no casulo, e pelo relatório da tomografia computadorizada, descobrem que ela foi formada durante o processo de eclosão, e não devido a um acidente, como haviam presumido. Os cientistas tentam dissecar o casulo para ver se há algo vivo dentro, mas o diretor os ameaça e diz para saírem, pois não podem arriscar liberar um dragão na faculdade. Enquanto o diretor os escolta para fora, o cara alívio cômico se infiltra e tira fotos do casulo, decidindo quebrá-lo e levá-lo consigo para receber a recompensa de 5 milhões de dólares em dinheiro. Mas no final, ele perde sua bola devido às ilusões que ele recebe por estar muito perto do casulo e decide voltar de mãos vazias. Para a surpresa de todos, uma figura sombria entra depois dele e quebra o selo por conta própria, alimentando o casulo com um pouco do seu sangue para libertar
enfrentar o Rei Dragão Constantine. De volta à faculdade, a luta entre César e Mai termina em empate quando uma explosão maciça os empurra para longe, deixando a área sem eletricidade. Eles se aproximam para ver o que causou isso e encontram pegadas queimadas no chão, indicando que poderia ter sido obra de Zhang da outra garota. Enquanto tudo isso está acontecendo, nosso garoto Ming está aproveitando uma carona até o topo da colina com sua amiga atraente, Nano. No caminho, ele recebe uma visão de Mings, que lhe diz que pode ajudá-lo a conquistar o coração de Nano, se ele quiser. Mings diz a ele para parar de ser tão covarde e seguir o conselho dela anteriormente, trazendo-lhe um presente de aniversário. Ele decide dar-lhe flores, e Mings diz que ele fará isso acontecer. Mais tarde, eles se sentam com os pés na primavera no topo da colina, e Mings diz a ele que quer que ele se junte à união estudantil para que ele possa ser seu irmãozinho, e ela o protegerá. Ming pensa sobre isso e pergunta a ela sobre César. Ela diz a ele que foi um casamento político e, no final das contas, ela é sua própria pessoa. Ele conta a ela que sabe sobre a morte de Ai e dos outros caras, e que eles eram próximos a ela. Ela diz que não foram apenas eles, e que seu mentor, Mance, também morreu, mas ele manteve isso em segredo dos estudantes e desejou que fosse apenas sussurrado a ela para não reduzir a moral dos outros. Ela diz que no final todos morrerão, mas ela vem aqui de vez em quando para ver se consegue ver as estrelas. Mas esta noite está nublada. Ming sente-se triste por ela e decide usar a palavra-chave que Mings lhe deu. De repente, as luzes do carro se acendem, a música começa a tocar e fogos de artifício começam a explodir no céu em forma de flores com uma mensagem entre as nuvens dizendo Feliz Aniversário, Nano, soletrado de uma maneira que apenas sua mãe costumava saber. Isso a faz chorar. E Minji percebe que ela sente falta de sua mãe falecida, e por isso sentiu simpatia por ele quando se encontraram pela primeira vez, pois ele estava chorando por seus pais também. Ele a olha e diz que a partir de agora ele é seu irmão mais novo e que vai se juntar à união estudantil. Depois disso, eles voltam para o carro e começam a dirigir de volta para a faculdade. Finalmente, Nano consegue sinal no telefone e recebe a mensagem de César dizendo que a faculdade está sendo atacada. Jin entra em pânico, mas Nano diz a ele que a faculdade provavelmente estará bem e, provavelmente, quando voltarem, a luta já terá terminado. Enquanto isso, Zhang e a garota loira estão lutando em um impasse com seus poderes de fogo, e parece que a garota tem vantagem, mas ela não quer matar o cara, apenas retardá-lo. Por outro lado, o cara alívio cômico sai da faculdade de moto, mas de repente é atingido pelo carro de Min de trás. Ele faz Min de refém e eles se encontram cara a cara. Acontece que o cara é na verdade o amigo de Min do League of Legends, Tyler, e seu nome real é Tag. Todos pensavam que era o Tyler 1, mas ele acabou sendo o Tyler 2. Eles se reconhecem e começam a ficar amigáveis, mas então ele pede ajuda a Min e deixa que ele seja levado como refém. Nesse momento, eles ouvem algo caindo atrás deles e começa a ficar muito quente inexplicavelmente. Eles se viram e descobrem que é um garoto coberto de chamas caminhando em direção a eles, como um zumbi de The Walking Dead, perguntando pelo irmão dele. Todos correm dele, e os estudantes começam a atirar nele, apenas para terem as balas derretidas antes de atingi-lo. Os professores deduzem que o garoto na verdade é um rei dragão que saiu do casulo e é o rei dragão do fogo e bronze, capaz de manipular fogo e bronze ao seu redor, tornando as balas inúteis. O garoto continua avançando enquanto procura pelo irmão, e Min e os outros se escondem atrás de um pilar, eventualmente encontrando-se com César, Mai e Finger. Todos eles têm a suspeita de que o garoto está atrás de Minji, e se escondem dentro de uma piscina para manter o garoto de fogo afastado. César, Mai e Finger ficam do lado de fora para enfrentá-lo e, em seguida, se retiram após obterem algumas informações sobre suas fraquezas. Enquanto isso, o contratante de Mai liga para ela e diz a ela que o garoto é na verdade o rei dragão Constantine e ele está em um estado instável no momento, e em breve seu corpo se desintegrará, o que resultará em uma tempestade forte o suficiente para fazer as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki parecerem fogos de artifício. Para isso, ela sugere que eles usem as balas falsas que usam em seus treinos na faculdade, porque não há metal nelas, e embora não machuquem o garoto, se eles atirarem o suficiente, talvez consigam fazê-lo desmaiar. Todos recebem essa informação e começam a atirar no garoto com as balas de borracha, enquanto Minji e os outros se escondem como covardes dentro da piscina. Enquanto estão lá dentro, Minji sente como se o garoto estivesse prestes a encontrá-los, então ele avisa os outros dois, e todos prendem a respiração e se escondem debaixo d'água. Minji prende a respiração por um tempo, mas depois emerge, apenas para se encontrar em outro mundo. Ele pensa sobre isso por um tempo, mas então diz que deve ser um daqueles sonhos onde ele encontra Mings e começa a chamá-lo. Ele sai da piscina e caminha por um vale, onde encontra um garoto e pergunta o que é aquele lugar. O garoto se vira, revelando ser Constantine, e diz que tem a sensação de que já se encontraram antes em algum lugar. Constantine começa a cheirá-lo como um maníaco, mas então Mings aparece e o chuta para longe, dizendo-lhe para encontrar outra pessoa para chamar de irmão. Nesse momento, Minji acorda e descobre que Constantine estava realmente lá, e Finger e Tang não estão mais na piscina. Logo depois, o diretor entra e diz a Minji para acompanhá-lo. Ele
Ele o leva a uma torre alta e lhe dá uma arma e uma bala especial para matar dragões. Ele diz que quer que ele use essa bala para matar o dragão, e apenas ele pode fazer isso devido à sua linhagem de alto grau, e qualquer outra pessoa entraria em colapso sob seu poder. Depois disso, ele diz que vai criar uma abertura para que ele possa matar Constantine. Enquanto isso, Constantine está sendo bombardeado por balas de borracha enquanto está no topo de uma torre, e ele olha para baixo e vê Tang e Finger. Descobre-se que ele estava atrás de Tang e não de Ming. Ele começa a perder o controle sobre seus poderes e se transforma em sua verdadeira forma de dragão, mas então o diretor pula e usa sua técnica especial, Tempo Zero, para desacelerar tudo ao seu redor e corta uma ferida para que Minji possa mirar e encerrar a batalha. Minji faz o disparo com a ajuda de Mings e anula os poderes do dragão. Depois disso, o diretor ordena que todos mudem para balas reais para perfurar o lagarto cheio de buracos. Constantine se lança para baixo e fica na frente de Tang, bloqueando todas as balas para ele e o chama de irmão até o fim. Tang não sabe o que ele está dizendo e começa a correr para longe, para a floresta, mas no caminho, ele começa a ter visões de sua vida anterior e finalmente percebe que na verdade ele é o Rei Dragão de Fogo e Bronze, Norton, e Constantine era seu irmão mais novo. Tendo visto seu irmão morrer na frente dele, ele volta ao palácio subaquático e começa a recuperar sua força, despertando também seu servo, o Dragão do Mar. Por outro lado, o diretor tem uma reunião com o Observador da Noite e revela que a razão pela qual eles não podem realmente matar os dragões é porque eles criam esses casulos antes de morrerem, com todo o seu DNA, e eventualmente ele se transforma em um novo Rei Dragão. É por isso que para garantir que realmente acabem com um Rei Dragão, eles precisam enlouquecê-los e fazê-los lutar quando ainda não criaram esse casulo. E como isso requer tempo para amadurecer, esse é o momento perfeito para matar Norton, pois ele acabou de despertar e ainda não recuperou toda a sua força. Com isso em mente, eles planejam um ataque ao palácio para matá-lo e formam uma equipe composta por César, Nano, Min e a nova estudante loira que apareceu anteriormente. No começo, Min é totalmente contra, mas com um pouco de incentivo de Nano e dos outros, ele finalmente aceita a missão e começa a treinar com todos os outros para se certificar de que está pronto. Depois de seu pequeno arco de treinamento, ele embarca no dirigível e todos vão para o palácio do Rei Dragão. Nano e Min são escolhidos para descer e explorar a área e confirmar a presença do Rei Dragão, já que ele deveria estar hibernando devido ao seu despertar imaturo. Ambos descem e seguem o mesmo caminho que A e seu parceiro fizeram anteriormente. Eventualmente, eles chegam à Câmara do Rei Dragão e investigam o local. Com algumas técnicas psicológicas, eles conseguem confirmar que o local era realmente o quarto do Rei Dragão, onde ele costumava viver com seu irmão mais novo, Constantine. Depois disso, eles pegam algumas coisas para pesquisar e fazem o caminho de volta à superfície. Mas enquanto fazem isso, a cidade começa a mudar, assim como aconteceu em Ki, e torna-se uma corrida contra o tempo e contra armadilhas para sair. No caminho, eles encontram um cadáver segurando um livro enorme, e o recuperam. Eventualmente, eles conseguem sair, embora o equipamento de natação de Min seja destruído. Nano lhe empresta o seu equipamento, e diz que ela pode terminar o resto do caminho sozinha e eles começam a nadar para cima. Enquanto isso, o dirigível é atacado pelo Dragão do Mar, que destrói um dos motores. César assume o controle e ordena que eles fujam, mas o Dragão do Mar continua os perseguindo e os leva em direção a um penhasco, onde Norton está em cima dele. Norton pula e monta no Dragão do Mar, usando seus poderes para se fundir com ele e se transformar em uma enorme criatura, que chamaremos de Tangon. Tangon começa a perseguir o dirigível para derrubá-lo, e César decide lutar de volta. Quando ele descobre que Zhang também está lá, graças à sua habilidade SY, ele faz um plano para distrair Tangon em um confronto direto e depois atacá-lo com um poderoso ataque de Zhang. Quando suas habilidades colidem, causará uma enorme explosão que cegará qualquer pessoa olhando para ela. Nesse momento, eles lançarão um míssil especial no corpo real de Norton e o destruirão. Eles lançam uma cápsula de resgate para Min e Nano e começam a lutar contra a criatura. César coloca uma venda nos olhos e ativa sua habilidade para mirar no dragão Tang. Nano desvia todas as balas como algum personagem de opus chinês, mas tudo está de acordo com o plano de César. Ele eventualmente libera sua técnica para revelar Zhang, que ataca Norton de cima com suas chamas do rei. Norton responde disparando um ataque semelhante, e ele previu que a explosão os cegaria a todos, exceto César, que estava vendado. Ele comanda a garota loira para lançar o míssil sob seu comando. O míssil atinge o corpo real de Norton e afunda a fusão nas profundezas do oceano, marcando a vitória deles. Enquanto isso, Min e Nano encontram a cápsula de escape, e Nano empurra Ming para dentro e tranca a porta. Min se pergunta o que ela está fazendo, mas nesse momento, o Tangon afogado atravessa o peito dela com um de seus ferrões e a faz se juntar aos mortos. Vendo sua única chance de perder a virgindade bem na frente dele, Min começa a fazer um escândalo e fica meio louco. Isso o faz entrar no reino interior, onde ele encontra Minx, que se oferece para ajudá-lo a derrotar o Rei Dragão e salvar sua potencial esposa. Mingai fica interessado em suas palavras, mas se sente muito furioso consigo mesmo por ser esse pedaço inútil de fracasso que sempre
sempre deixa os outros salvá-lo e não pode fazer nada para ajudar os outros. Mas então, com a ajuda de Minks, ele usa o mais poderoso jutsu de conversa da história de Opus, o Odoa Talk no Jutsu. Ele usa o famoso Otalk no Jutsu em si mesmo e cura sua depressão, algo que nenhum de vocês espectadores conseguiu fazer ainda. Com isso resolvido, Minks diz a ele que pode fazer um pacto demoníaco com ele, onde concederá 4 de seus desejos para ajudá-lo a salvar Nono e derrotar o Rei Dragão, em troca do direito de possuir sua vida e corpo, caso ele se sinta sozinho em algum momento e de uma parte de sua própria vida. Ming aceita os termos e Minks usa seu poder para conceder a ele várias habilidades de Opus, como usar todos os tipos de línguas espirituais e alguns aumentos de estatísticas. Ele também fala sobre o livro que está segurando, que ele recebeu de você, e diz que ele é na verdade o recipiente para 7 armas conhecidas como os 7 pecados capitais, que foram ironicamente criadas por Norton há muito tempo para matar humanos. Com tudo pronto, Min sai da cápsula de escape e resgata Nano. Agora ele pode respirar debaixo d'água graças às suas novas habilidades, então ele cura a ferida de Nano e destrói o espinho que está saindo de seu estômago. Ele coloca Nano na cápsula de escape e a envia de volta, então enfrenta Norton, que está pronto para devorá-lo. Ming usa o bloqueio espiritual para selar as técnicas de Norton e depois libera os 7 pecados capitais para lutar contra a enorme criatura. Sua batalha continua por um bom tempo, trocando golpes e ataques, e eventualmente, Norton o reconhece como um igual e decide agir com inteligência, escondendo-se. Ele planeja atacá-lo das sombras, mas Ming usa a foice para encontrar sua localização e consegue contra-atacar, enfrentando seu verdadeiro corpo. Quando ele olha para seu rosto, percebe que é na verdade seu amigo Tyler Tang e fica muito triste. Ele não consegue se obrigar a dar o golpe final, mas deixa Norton agarrá-lo pelo pescoço e assume o controle de seu corpo, esfaqueando Norton com um dos 7 pecados capitais, deixando-o afogar até a morte. De volta à superfície, César e os outros resgatam Nano e a tratam com primeiros socorros e tratamento médico. A garota loira, Zero, encontra Ming flutuando na superfície do oceano e desce para resgatá-lo, levando-o de volta ao dirigível. Enquanto isso, Norton decide usar seu último suspiro para lançar um ataque final, mas mal derruba com a bala de matar dragão, como era seu papel nesta missão, e assim, o capítulo de Norton chega ao fim. Depois que tudo está resolvido, o diretor chama Ming para uma reunião durante o retorno ao colégio, onde ele explica quem Tang era e revela como os reis dragões formam esse casulo com seu DNA para criar novos corpos para reviver. Tang era o corpo de revival de Norton, e quando viu seu irmão morrer na sua frente, suas verdadeiras memórias começaram a voltar, e ele foi revivido como Norton Nin. Ouve tudo isso, mas ainda se sente triste por seu único amigo online, e então apenas assente, implicando que ele entende. O diretor diz a ele para não se sentir mal por tê-lo matado, pois ele salvou milhões, se não bilhões de vidas. E então pede a ele para manter tudo isso em segredo, já que eles não sabem como Norton realmente morreu. Ele diz que o plano de César foi incrível, mas não deveria ter sido o suficiente para derrubar Norton. E de alguma forma, não. E ele volta à vida também. Ele tem certeza de que há algo que ele está escondendo deles também, e Minga relembra seu contrato com Mings e diz que entende e agradece por ele não questioná-lo mais. Depois disso, o diretor lhe entrega uma carta e diz que a receberam de um endereço desconhecido e é para ele. Ele abre para descobrir que é de sua mãe e ela lhe conta como está triste por não ter estado lá para ele e como está orgulhosa dele, e que ela e seu pai desejam visitá-lo quando ele se formar na faculdade. Ming começa a chorar e então se retira. Mais tarde, Minga retorna à faculdade e fala com Finger e começa a reclamar dele postar notícias e artigos sarcásticos sobre ele no site da faculdade. Nesse momento, eles ouvem uma batida na porta e abrem para encontrar César vestido de cozinheiro, pedindo um pouco de açúcar. Finger lhe dá um pouco e revela que César e Sahan se mudaram para os alojamentos junto com Nano e o vice-presidente da sociedade Leonard. Nano aparece e dá a Min um chocolate e diz a ele que eles estão fazendo mais no quarto. Finger imediatamente sai correndo e começa a devorar todo o chocolate como um solitário, e Nan pergunta a Min se ele se juntará a eles para o jantar. Min diz que tem outros planos e então volta para dentro. Nesse momento, ele recebe uma correspondência de alguém. Ele abre o pacote e encontra um smartphone dentro e se pergunta se está tendo algum tipo de déjà vu. Ele o liga e encontra uma mensagem nele. Ele abre e descobre que foi enviada por Mings e confirma o acordo e contrato que fizeram e recebe sua recompensa de 1/4 de sua vida pelas melhorias que ele concedeu a ele na última luta contra Norton e para salvar Nano. Além disso, Mings lhe diz para manter o telefone seguro, pois voará até ele se ele lhe enviar uma mensagem pedindo ajuda. Ming diz que só precisa evitar usar os desejos e então poderá viver com seus amigos pelo resto de sua vida e decide viver sua vida universitária ao máximo. Enquanto isso, no escritório do diretor, vemos que ele tem uma foto de Ming e Mings e parece saber quem eles realmente são. Obrigado por assistir, eu sou Majin. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder um vídeo futuro. Até a próxima aventura.